Olá, querido irmão, querida irmã, querido ouvinte, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Igreja em Camaçari. Hoje nós vamos falar sobre a veste necessária para receber a recompensa. É um tema muito falado, que é a questão de se a salvação se perde ou não, né? Existem muitas discussões no meio cristão, mas à luz da palavra de Deus, nós temos convicção de que a salvação é eterna. João capítulo 3, versículo 16 nos fala, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, quando você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você já não morre eternamente, mas você vai ter a vida eterna. Se essa vida eterna não é uma vida que morre e vive, né? Pequei, perdi a salvação, eu não pequei, sou salvo. Em Marcos capítulo 16, versículo 16 nos fala, né? Quem crê e for batizado será salvo. Quem porém não crê será condenado. Então é uma questão de crer e sermos batizados para recebermos essa salvação. Mas aí você me pergunta, né? Então, irmão, qual é a diferença daquele cristão que recebe o batismo, crê no Senhor Jesus, recebe o batismo e tem uma vida de busca de Deus, uma vida de altar, uma vida de comunhão, uma vida de querer agradar a Deus, se consagra a sua vida ao Senhor, daquele cristão que vive longe de Deus, que não quer conta com Deus, que vive em pecado? Então não tem diferença? Tem sim. E a Bíblia é muito específica e clara sobre esses temas. A primeira coisa que a gente precisa compreender é que o que vai diferenciar desses cristãos é a recompensa, ou em algumas passagens da Bíblia fala em galardão, né? Se a gente for lá primeiro em Mateus capítulo 6, no versículo 1, ele fala: guardai-vos de exercer a vossa justiça. A gente falou, né, que a nossa justiça são as nossas vestes, as nossas atitudes, né? Guardai-vos de exercer a nossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por ele. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Então, querido irmão, querida irmã, observe que aqui o Pai, ele quer nos dar o galardão. O versículo termina falando isso. Então, nós não devemos ter atitudes apenas à vista, atitudes exteriores, com fim de ser visto, com o objetivo de receber honra dos homens, glória dos homens. Não, irmão, a nossa atitude precisa ser uma atitude de querer agradar ao Senhor, de querer servir ao Senhor. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, volta a usar essa palavra de galardão. Deus, ele quer nos dar o galardão, que são os mil anos no reino milenar, citado em Mateus e em Apocalipse também. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, fala: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Esse galardão aqui é recompensa. Deus vai nos dar a recompensa. É isso que a gente vê ali em Mateus 25, quando aquele sai para multiplicar os talentos, quando volta o Senhor fala: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, né? Sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O que é isso, querido irmão? É o galardão que a Bíblia nos promete, que o próprio Senhor nos promete. E para nós recebermos o galardão naquele dia, tudo hoje é uma questão de nós exercermos temos atitudes de cristãos, atitudes que manifestam a Deus. Não adianta dizer que sou cristão da boca para fora. Eu preciso ter atitudes, eu preciso ter um viver. Porque por mais que você discuta religião com as pessoas, elas podem até não aceitar a sua religião, podem não aceitar muitos temas religiosos, mas contra as suas atitudes as pessoas não vão ter o que falar. Se você tem atitudes que expressam a Deus, elas podem até não concordar com muitas coisas que você fala, mas das suas atitudes elas não vão ter o que falar. Então é isso, irmãos, que é de fato ser um cristão, que é ser de fato ser aquele que busca o Senhor, e naquele dia nós vamos receber a recompensa. Porque de nós mesmos nós não temos condição de exercermos essa justiça. Em Filipenses capítulo 3, versículo 9, nos mostra que o importante não é nós tentarmos, com o nosso esforço,
com a nossa, de nós mesmos, mas irmão, nós dependemos de Deus. Até mesmo para manifestar Deus, para exercer a nossa justiça, não vem de nós, mas vem de Deus. Em Filipenses 3,9, o apóstolo nos fala, né? E ser achado nele. Muita gente quer ser cristão, mas não quer ir à presença de Deus. É cristão da boca para fora, é um cristão religioso. Então a primeira coisa, querido irmão, querida irmã, que nós precisamos fazer é ser achado em Cristo. Não tendo justiça própria que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseado na fé. Não é uma questão de você vestir uma roupa de crente, dizer que agora é crente e querer imitar, né? Mas é uma questão de você ter um viver baseado na sua fé em Deus, baseado na sua comunhão com Deus. Ó Senhor Jesus, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, fala, né? Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É Cristo que é essas atitudes, é Cristo que vai me motivar, é Cristo que vai andar, é Cristo que vai falar por mim, porque não é baseado apenas em fazer, mas é um ato baseado no nosso crer. Louvado seja o Senhor. Eu gostaria que você lesse também comigo Apocalipse, capítulo 19, versículo 7 e 8, que diz, né? Alegremo-nos e exultemos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aqui a gente vê uma esposa que ela se ataviou, ela já se vestiu, ela preparou a roupa nupcial para um casamento. Observe que a roupa representa então as nossas atitudes que nos preparam para nós podermos entrar à presença do Rei. Aqui em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, é nos mostrado uma noiva que ela se ataviou, ela vestiu, irmãos, atos, vestiu linho finíssimo, o versículo 8 fala, né? Linho finíssimo, resplandecente e puro. O que é essa roupa? O que é esse linho finíssimo? São os atos de justiça dos santos. Cada ato de justiça meu e seu, querido irmão, é um bordado que nós vamos fazendo em nossas vestes, né? Hoje você já compra as roupas prontas, né, industriais. Antigamente as roupas eram bordadas, né, os vestidos de noiva. E cada agulhada, irmão, são atos de justiça, né? Não é de uma vez por toda. Hoje, durante esse dia, você vai ter atos de justiça que manifestam a Deus. E naquele dia, irmãos, você vai poder então fazer parte da noiva do Cordeiro, né? Louvado seja o Senhor. E no versículo ainda 14 do capítulo 19 de Apocalipse fala mais sobre essa roupa, né? Seguiam-no os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Então nós precisamos estar vestidos. Quando o Senhor nos voltar, irmão, não nos encontre nus, sem essas vestimentas, né? Senhor Jesus, em Salmos, capítulo 45, é mostrado mais uma vez alguém que precisava de vestimenta para estar na presença do Rei. É uma moça que precisava estar vestida para poder reinar com o Rei. Em Salmos 45, 13 e 14 nos fala: toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. As virgens e suas companheiras que a seguem serão trazidas à sua presença. Então, irmãos, em roupagens, né, bordadas. Então, as nossas atitudes precisam ser bordadas diariamente. Precisamos ter a paciência de bordar nossas vestes, né, diariamente, irmãos. Cada atitude. Enquanto você dirige, enquanto você conversa com sua esposa, com seu marido, com seu filho, com seu chefe, enquanto você paga suas contas, enquanto você trabalha, enquanto você lida com os irmãos, enquanto você ora, enquanto você lê a Bíblia. As nossas atitudes é que vão dizer como está o andamento do bordado das nossas vestes. Irmãos, e isso é tão importante, porque é o que vai definir o nosso galardão.
Se não, irmão, se a gente não tiver as vestes bordadas na volta de nosso Senhor Jesus Cristo, nós seremos envergonhados e então não receberemos o galardão. Em Mateus capítulo 22, versículo 11, fala mais uma vez da importância de ter as vestes bordadas, de ter as vestes adequadas para a presença do Senhor. Em Mateus capítulo 22, versículo 11 e 12 fala: entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia a veste nupcial. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ele emudeceu. Querido irmão, querida irmã, ele emudeceu de vergonha. Ele emudeceu porque ele não tinha o que falar. Hoje nós temos todas as oportunidades, temos o Espírito de Deus em nós, temos a Bíblia, temos o falar de negar a nós mesmos, a palavra de Deus, o falar profético. Mas nós temos que aproveitar a oportunidade de hoje. Nós erramos, nós recebemos a luz e nós abandonamos o viver terrenal e passamos a viver pelo Espírito, abandonamos a busca pela honra, pela glória, pela satisfação humana, para viver no Espírito servindo ao Senhor. Irmãos, senão naquele dia nós vamos emudecer, né? E o versículo continua: então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora. Nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes. Mas louvamos ao Senhor, porque nós temos a oportunidade de realmente estarmos no Espírito e preparar as nossas vestes hoje. Se você não preparou até aqui, aleluia, que você tenha a chance de se arrepender e buscar ter um viver de comunhão com o Senhor, bordando as suas vestes, servindo ao Senhor, sendo obediente à palavra de Deus. A graça e a misericórdia do Senhor, irmãos, estão disponíveis para nós hoje, pregando ainda o Evangelho para aquelas pessoas que precisam ouvir essa palavra e também se arrepender. Oh Senhor Jesus, eu gostaria de terminar esse vídeo com oração, mas antes, por favor, deixe o seu like, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Senhor Jesus, oh Senhor, queremos ser aqueles que bordam as vestes a cada dia com atitudes, ter atitudes no Senhor, com o Senhor, pelo Senhor. Queremos manifestar o Senhor em nossas atitudes, por meio da Tua vida. Queremos ter um viver, Senhor, que Te manifesta. Queremos continuar sendo alimentados por essa palavra até a Tua vinda. Louvado seja o Senhor. Um bom dia, querido irmão, querida irmã. Jesus é o Senhor.